Olá, bom dia. Eu sou Adriana Tcheluzniak, idealizadora do Vivendo a Inclusão, e hoje estamos no nosso segundo dia de simpósio com o tema Autismo e Agora. E a nossa primeira palestrante já está pronta. Carol, vou pedir para que você, por favor, se apresente. Olá, bom dia, pessoal. Sou a Carolina Horst, psicopedagoga e psicomotricista. Quero agradecer a todos, e em especial a Adriana, pelo convite. A primeira coisa que eu comecei a lembrar foi das famílias que eu acompanhei, ou das atuais que eu acompanho, e o relato das mães. Porque assim, eu atendo autistas que já estão no processo de atendimento com outros profissionais, mas eu também acompanho crianças desde o início do diagnóstico. Dessa pergunta, e agora, eu lembrei de uma mãe e eu pedi um depoimento para ela. Então, assim, eu vou ler o início. De repente, um mundo totalmente desconhecido se abriu diante dos nossos olhos. Porém, era preciso desbravá-lo para que pudéssemos seguir em frente. Por mais difícil e desafiador que isso pudesse ser, muitas informações novas apareciam na tela do computador, mas em todas elas havia algo comum: a inexistência de uma cura para o autismo. Mas em qual delas acreditar? Por qual caminho deveríamos seguir? E quais seriam as terapias e tratamentos mais indicados dentre tantas possibilidades de escolha? Esse é um depoimento de uma mãe de um menino diagnosticado com 2 anos e 8 meses. Hoje ele tem 6 anos e 7 meses. Então, assim, é uma mãe que no início, lá com 2 anos, ela relata que ele não fazia certas situações que outras crianças da mesma idade faziam. E muitos, vamos dizer assim, até terapeutas mesmo de situações dentro de uma escolinha, uma escola de educação infantil, falou, não, vai se desenvolver, ele vai chegar ele vai fazer, né? Só que assim, daí ela relata que ele andava na ponta dos pés, ele não gostava de situações sensoriais, né? Então assim, ela começou a perceber que algo diferente ele tinha. Então ela foi pesquisar e foi atrás de profissionais. Quando ele foi diagnosticado, o que essa mãe fez? Ela foi direto na internet, porque ela começou a ter insônias. Ela relata assim que ela passava as noites pesquisando para saber, para tentar achar uma solução ali. Mas ela sabia que ela tinha que, na realidade, pegar essa criança, né, e levar para profissionais, então seguir essas terapias e entrar num processo de tratamento com outros profissionais. Então, assim, são muitas dúvidas que os pais trazem, né? Principalmente, assim, as mães que mais estão sempre na linha de frente, correndo atrás, né? A gente sabe que os pais também estão juntos, mas culturalmente a gente vive essa realidade, né? Então, assim, sobre qual a melhor forma de agir? E quando a gente fala em agir, é pensar assim, o desenvolvimento. O desenvolvimento, nós já temos marcos do desenvolvimento de cada fase, da criança para o adolescente para a vida adulta. Então, assim, se tem uma falha, se está faltando algo nesse desenvolvimento, a gente tem que parar e prestar atenção. Quando a gente fala em aprendizagem, né? Ele vai aprender, ele vai aprender a fazer isso. Tudo bem, ele vai aprender, mas o desenvolvimento tem alguma coisa que está falhando, a gente tem que observar. E aprendizagem, assim, hoje eu digo, tem crianças que aprendem a andar de bicicleta com 5, 6 anos já sem rodinha. Tem adultos que estão aprendendo agora. Então, isso é uma aprendizagem. Às vezes pode ter acontecido uma questão de bloqueio, né, naquela situação quando criança, que vai aprender mais tarde. Mas o desenvolvimento, por exemplo, uma criança com 2, 3 anos, ela já tem que ter uma interação, né, no marco. E a gente sabe que tem crianças que, de repente, não têm essa interação. E a gente tem que lembrar que o autismo é uma condição clínica que interfere no processo de desenvolvimento do indivíduo. Impedindo de atingir importantes marcos, como na comunicação, o aprendizado e na interação social.
E hoje eu estou aqui para falar sobre o que compete à psicopedagogia, certo? Quando eu recebi o convite, eu ainda pensei assim, nossa, vai ser de grande importância eu me colocar e falar sobre isso, porque eu ainda recebo pais que não sabem o que a psicopedagogia faz. Que simplesmente, às vezes, é mais uma terapia que entra junto e alguma coisa deve acontecer. Só que a gente tem que lembrar que a atuação psicopedagógica ela deve acontecer em consonância com outros profissionais. Então, assim, eu pergunto, qual a importância da intervenção psicopedagógica? O que é a psicopedagogia? Assim, recentemente, esse ano mesmo, eu recebi duas mães que elas assim, não sei o que meu filho fazia nas sessões de psicopedagogia. A gente tem que lembrar que a psicopedagogia é uma área destinada a investigar a relação da criança, adolescente ou adulto com a aprendizagem. Então, ela investiga a relação com a aprendizagem. Às vezes, o vínculo pode estar positivo, um vínculo bom com essa aprendizagem, ou se alguma coisa, uma dificuldade no processo de aprendizagem está acontecendo, provavelmente o vínculo deve estar negativo, tá? A psicopedagogia é uma abordagem que transita entre os aspectos psicológicos, pedagógicos, cognitivos e afetivos. Então, assim, esses 4 pilares, eles são observados em indivíduos com autismo, pois eles são responsáveis também pelo comportamento da pessoa no espaço em que ela vive. O campo psicopedagógico, como os outros campos, as outras áreas, é amplamente investigativo. Então, assim, ele dá ao profissional total condição de criar formas de desenvolver qual o melhor caminho para a aprendizagem daquele indivíduo. E aqui eu quero salientar que a ação psicopedagógica, ela procura não focar na patologia em si, no TEA. Tá? Mas nos aspectos que contribuem na aprendizagem do indivíduo. Então, não precisa dizer assim, eu atendo os TEA, eu atendo os TDAH, eu atendo crianças típicas. Não. A psicopedagogia ela vai contribuir para que ocorra a aprendizagem naquele indivíduo. Tá? Então, assim, e a gente sabe que cada indivíduo é único, então a gente tem que olhar sempre para aquela criança, aquele adolescente que está na tua frente. E isso é possível, o papel do psicopedagogo, em apresentar o ato de aprender. A gente tem essa especialidade de olhar e dizer assim, não, como que ele aprende? A pergunta que eu faço, às vezes, é só na observação, como que ele aprende? A mãe chega para mim assim e diz, não, ele sabe fazer, mas eu não sei como é que ele aprendeu. Às vezes pode ser por contato visual, ele pode ser, o estilo de aprendizagem dele é visual, às vezes é auditivo. Tem crianças que têm que copiar, têm que escrever, quando tem essa habilidade, mas de forma que una a aprendizagem com a peculiaridade de cada indivíduo, que cada indivíduo tem de construir o seu conhecimento. Então, assim, o profissional da psicopedagogia, ele acompanha, ele orienta o processo de ensino-aprendizagem de forma a promover a aquisição dos conteúdos acadêmicos. Lógico, sempre respeitando o repertório de habilidades que o indivíduo já possui e adaptar esse material quando necessário. Então, assim, vamos lá, meu filho tem dificuldade, então ele já está naquela fase do ensino fundamental 1, ele está com alguma dificuldade no processo de aprendizagem, vai atrás procura psicopedagogo. Só que a gente tem que lembrar que a psicopedagogia ela está relacionada à aprendizagem. Não é simplesmente, vou abrir um livro e vou ler. Não leu, tenho dificuldade, vou procurar um psicopedagogo. Porque a aprendizagem ela pode ser sistemática
ou assistemática, tá? Aqui são as aprendizagens que vêm antes, essas aprendizagens assistemáticas. Porque a sistemática, ela já tem, ela ocorre no ambiente estruturado para tal ensino. A sistemática, eu vou dar um exemplo para vocês, é os momentos do dia a dia, é as relações sociais, é estar em casa, estar em família, é assistir televisão, é o brincar, que a gente tanto fala, da importância da criança brincar antes de pensar em segurar um lápis, antes de ler, né? E ela lê o mundo, né? Ela não precisa ler com as letras, as sílabas, os fonemas que a gente conhece. Ela já lê os rótulos, ela já lê as embalagens, né? Tem criança que já sabe, se deixar entrar no supermercado e procurar, ela sabe só pelo rótulo, pela imagem, pela cor, ela já sabe fazer as compras. Com isso, a gente também tem que lembrar que a criança com autismo, principalmente na primeira infância, ela pode receber o acompanhamento do psicopedagogo desde o diagnóstico. Eu trabalhei em algumas clínicas onde, assim, as mães já chegavam com os pequenos e eu já tive essa pergunta. Eu preciso eu também ter o psicopedagogo? Vamos lá. O psicopedagogo não é só para trabalhar o início lá, a fase da alfabetização. Ele vai também trabalhar a aprendizagem sistemática, que é as habilidades básicas que a gente precisa ter. Principalmente a questão de sentar, esperar, contato visual, o imitar, a linguagem expressiva, né? Quando a gente fala de linguagem expressiva, o apontar o que se quer, né? Às vezes a criança não sabe que a gente pode trabalhar, fazer uma comunicação não verbal pelo corpo. Ou às vezes ela faz essa comunicação não verbal, mas ela não sabe como usar essa comunicação, né? Então a gente tem que ensinar. E assim, esse relato que eu tô passando, muitas crianças elas já chegam no meu consultório, né, para atendimento, na fase da alfabetização. Só que antes dessa fase, dessa alfabetização, a gente tem que lembrar que é necessário a aquisição de alguns comportamentos e das habilidades que eu já falei, né, que eu tô comentando. E quando eu estou falando em alfabetização, a gente tem que lembrar que a alfabetização ela precisa ter uma função, ela precisa ter um objetivo, seja para uma criança típica ou para uma criança atípica, né? Se essa criança ela é autista, ela vai aprender, mas ela vai aprender do jeito dela. Então a gente tem que conhecer esse indivíduo para depois trabalhar essa questão dessa função. Porque muitas mães chegam assim e dizem assim, ele não escreve, ele não lê. Né? Ele lê, mas ele lê do jeito dele. Ele não lê como a gente simplesmente hoje pega um livro, né, e já lê com essas letras lindas, maravilhosas. Mas assim, ele tem uma função. Então a gente também tem que mostrar para esse indivíduo e trabalhar essa situação. Acho que além das habilidades básicas que a gente tem que ser trabalhado, ser observado, a gente também tem que pensar na comunicação. A criança ela pode ter uma comunicação verbal ou uma comunicação não verbal, como eu já comentei. Então, assim, às vezes esse indivíduo ele fala, ele conversa, né? Mas assim ele não tem aquele repertório de uma fala de início, meio e fim. Né? Ele tem o foco dele, o hiperfoco dele, né? Que a gente conhece. E assim, independente da estratégia metodológica escolhida pelo psicopedagogo, eu quero ressaltar aqui que a necessidade de um trabalho singular e específico, adequado às necessidades daquele indivíduo. Né? Lembrando que alguns sintomas do autismo, eles se modificam ao longo da vida em decorrência das demandas da faixa etária.
e das intervenções propostas no tratamento multidisciplinar. Por exemplo, essa é uma mãe, assim como outras, que sempre, né, estiveram com aquela angústia, assim, será que ele vai ser curado? Será que vai ser resolvido? Será que ele vai aprender o que eu gostaria que ele aprendesse? Então, assim, ele não vai ter uma cura, a gente sabe, mas vai ter modificações. Às vezes pode diminuir algumas demandas ou permanecer no mesmo limiar, na mesma linha, né? E quando eu falo de intervenções, principalmente quando a gente está trabalhando as intervenções multidisciplinar, eu estou falando assim, eu falo de estabelecer possibilidades de comunicação, modos de brincar, promover a interação, o simbolizar e principalmente o despertar o desejo de aprender. Lógico, dentro das possibilidades de cada um. E esse despertar do desejo de aprender não é só para um psicopedagogo na área, né? É em todas as outras áreas. A gente tem que aprender a ensinar esse indivíduo esse desejo. Que ele pode simplesmente, às vezes, pegar um pote, ele não sabe abrir a tampa, mas a gente tem que ensinar ele esse desejo de poder abrir essa tampa, de ter habilidades, altos cuidados, de conseguir olhar o mundo, né, de sair daquela zona de, às vezes, de conforto, que ele tem que se trabalhar essa questão da autoestima, essa questão de segurança, né? A gente tem que passar esse despertar. Então, assim, eu finalizo com o final do depoimento da mãe, que eu recebi de 5 páginas, né? Foi, assim, um texto muito bonito, que ela me autorizou. E no final ela colocou assim, que eu demorei a entender que não havia culpa pelo autismo do nosso filho. E que ele se desenvolveria a seu tempo, sendo nosso papel fundamental amá-lo e estimulá-lo em suas potencialidades. Passamos por muitas experiências, exames e expectativas. Hoje sabemos que ele veio ao mundo para nos mostrar um caminho diferente, mas repletos de aprendizados e, acima de tudo, de muito amor. E foi esse o sentimento que nos mobilizou a lutar por essa causa e principalmente que fez com que nascesse dentro de nós a vontade de retribuir e de compartilhar aquilo que tivemos a oportunidade de aprender. Então, assim, eu deixo depois, se tiver perguntas, Adri, tá? Quero agradecer essa oportunidade, tá bom? E muito obrigada. Oi, Carol, a gente que agradece pelas palavras, pelas orientações. Tem sim uma pergunta aqui da Sidmara. Ela está falando assim: uma barreira comportamental é a maior barreira. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu acho assim que, dependendo, né, a gente não sabe o caso, mas a barreira, ela pode ser trabalhada, né? Às vezes o comportamento a gente tem que analisar o que acontece antes, o que está acontecendo depois, né? Às vezes até fazer, eu trabalho muito essa questão com outros profissionais, a gente listar por que aquilo está acontecendo, por que está ocorrendo, né? Porque às vezes pode, uma vez aconteceu. Às vezes durante 7 dias pode estar acontecendo várias vezes. Então, assim, de fazer anotar as observações, o porquê que está acontecendo aquilo, né? Para daí a gente, porque sempre tem um antecedente à situação dessa barreira comportamental, né? Então é importante observar isso. Carol, eu queria que você, por favor, falasse um pouquinho também como no seu dia a dia você responde aquelas famílias que têm dúvida de como escolher uma escola para o seu filho. Ou se deve permanecer naquela escola, ou se é o momento de considerar se deve fazer essa alteração. A escola que ela aceita já
conversar com os pais, a conversar com os terapeutas, a gente já sabe que é uma escola que já abre um diálogo, né? Porque a gente conhece escolas que realmente se fecham e não aceitam esse diálogo, principalmente quando a gente vai falar sobre inclusão. Eu acho importante uma fala que eu ouvi agora nessas últimas lives que a gente está tendo, assim, eu estou assistindo. Para promover a inclusão, o educador ele precisa se colocar no lugar do aprendiz. Eu até muitas vezes assim em consultório eu penso, nossa, não, vou tentar observar esse indivíduo e ver como é que a gente pode, o que está passando por ele, né? Qual é o sentimento, porque ele não consegue expressar isso, mas tem um sentimento ali que ele precisa ser trabalhado, então a gente precisa se colocar, né? Às vezes até de uma angústia. E assim, uma escola, uma coisa assim que eu sempre relato para os pais, que a importância dos terapeutas também trabalharem junto com a escola, a gente já é um grande passo. Porque o que acontece muitas vezes, assim, eu fico até com dó, porque tem escolas boas, só que tem pais, assim, famílias que acham que botando naquela escola, a escola tem que dar um jeito de se virar com tutor, com isso e com aquilo, mas a família também tem que estar andando nesse caminho, né? Os terapeutas também têm que ter esse olhar de, não, vamos todos conversar o que está acontecendo, como que pode ser trabalhado com esse indivíduo dentro da escola, né? Porque a escola não se faz sozinha, a escola se faz com esse indivíduo, ela se faz com a família, ela se faz com a comunidade, então todo mundo tem que estar aberto a esse diálogo, né? E eu acho assim, conversar, né? Eu acho que quando nós que conseguimos nos comunicar, eu acho que a gente tem que usar esse poder, né? É muito bom isso que você traz, realmente, porque muitas vezes as famílias vão conversando com outras, né, e tentando ouvir o que se fala de tal escola. Mas se não tiver esse contato, né, para você poder perceber qual é a abertura, né, com que informações aquela escola vai se preocupar, vai se interessar. Por exemplo, quando eu estava escolhendo uma escola, eu lembro que eu fui em uma entrevista com uma psicopedagoga da escola, do colégio, e ela de cara já queria saber com que eu trabalhava, com que o pai trabalhava, né? Então, assim, qual era a renda que a gente tinha. Então, com certeza isso não deve ser o mais importante na hora da escola estar fazendo uma entrevista com os pais, né? Então, prestar atenção nisso, nesse primeiro contato, nessa abertura, né? Muito legal. Porque assim, até uma mãe esses dias me relatou que uma outra mãe perguntou sobre a escola da filha, né? Porque teve ótimas indicações por ela ser autista, e essa mãe foi até a escola. Só que assim, ó, essa menina dessa escola, que a escola abraçou ela, que teve todo um caminhar, teve os profissionais que andaram junto. Daí essa nova mãe chegou na escola, foi falar com a pedagoga e ela é uma mãe que não tem outro, não está sendo acompanhada por outros profissionais. E é um adolescente que tem muitas dificuldades. Então, assim, aí ela saiu de lá e a pedagoga comentou, olha, seria importante a gente ter a ajuda de outros, porque a gente sabe que a escola também não tem o psicólogo, o psicopedagogo, né, muitas vezes, ou um TO, né, ou a fono. A escola não vai ter esses terapeutas para caminhar junto. Então, isso vem de fora. E a escola seria, assim, outro pilar para sustentar esse indivíduo, né? Então, assim, e a mãe saiu de lá indignada que a escola não é boa, né? Opa, calma aí. Não é que a escola não é boa, a gente tem que ver como que vai ser trabalhado, porque não dá para simplesmente, né, Adri, hoje falar assim, vou matricular, vou pagar, estou pagando bem aquela escola, se virem, né? Porque ele vai também sair do tempo da escola, né, do período da escola, e ele tem uma outra vivência, né, em casa, no sábado, no domingo, ele precisa manter essa rotina, né? Carol,
A gente já passou um minutinho do tempo, mas eu vou pedir para você responder bem rapidinho uma outra pergunta que chegou aqui, por favor. A Thalita está dizendo que a filha tem 2 anos e 7 meses, não frequenta creche. E no ano que vem eles decidiram que pela pandemia também não vai iniciar. Só que ela está na dúvida se isso vai ser prejudicial para o desenvolvimento dela. Então vai completar 3 anos no ano que vem, né? E estão pensando em não colocá-la na escola ainda. Qual que é a sua opinião sobre isso? Adri, se a criança ela consegue ter uma estimulação em casa, porque a gente sabe que muitas famílias acabam colocando na escola porque não consegue fazer esse trabalho em casa, tá? Eu vou dar um exemplo da minha mais nova, que esse ano era o último ano de educação infantil e eu retirei ela da escola. Mas assim, ela no desenvolvimento que a gente tem referenciais fundamentados, ela aprendeu muito mais, ao meu ver, em casa, mas assim, porque ela recebe os estímulos para essas aprendizagens, essas habilidades acontecer. Só que a gente sabe quando o pai e a mãe não conseguem fazer esse acompanhamento, é importante ter alguém para orientar essa situação. Né? Eu não sou, por exemplo, não sou contra homeschooling, mas não é toda a família que consegue entrar nessa rotina, nessa estrutura. Né? Então, assim, os pais eles têm que avaliar, será que eu vou ter condições de poder acompanhar, porque hoje a gente sabe que a gente abre a internet, a gente procura atividades, leitura sobre o que aquela criança com quase 3 anos precisa fazer. Não é nem assim, é o aprender e é o convívio, né? A minha filha de 6 anos, que fez recente, ela aprendeu a ver as horas no relógio de ponteiro, porque ela senta numa posição, sempre na mesma posição na mesa. Quando ela senta ali no lugar dela, ela sempre olha o relógio que está na parede. Então, esses meses todos, ela se questiona, eu acordei em tal horário, nós estamos almoçando em tal horário. Então, assim, é um aprendizado que ela foi sozinha, né? Então, a gente tem que só avaliar se a família tem essas condições de estar próximo dessa criança, porque também deixar o tempo todo na frente de uma tela não é indicado, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Carol. Se você tiver disponibilidade, está convidada a acompanhar também. Agora a gente vai falar da doutora Jaqueline. Bom dia. Bom dia. Agora te vendo. Bom, pessoal, agora a Jaqueline vai falar um pouquinho para a gente sobre os direitos, sobre essas dúvidas que as famílias normalmente têm com relação a essas questões mais jurídicas. Jaque, vou pedir para você se apresentar, por favor. Bom, meu nome é Jaqueline Lisotti, eu sou advogada e sou mãe, então eu entrei, como disse a Carol, nesse mundo de repente e acabei, como se diz, sem querer me especializando e aprendendo tudo que a gente, como mãe, os nossos filhos têm direito dentro da nossa sociedade, que é bem complicado. Então, vou tentar fazer um resumo aqui, porque é bastante coisa, né? Depois, vocês fiquem à vontade, a Adriana passa o meu contato, e os pais podem procurar, que eu vou esclarecendo dúvidas, né? Bom, eu vou começar dizendo assim, que antes de mais nada, nossos filhos são crianças. Eles são protegidos pela Constituição, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente ouve falar há muitos anos, né? Mas o que foi um marco para nossos filhos em termos de direito foi a Lei Berenice Piana, em 2012, que equiparou o autista ao deficiente físico, né? Então, quer dizer, e com isso nós conseguimos... No caso do meu filho, ele é deficiente físico também, mas no caso do autista clássico, o autista não apresenta, não demonstra que tem alguma coisa e muitas vezes os direitos são negados porque as pessoas não enxergam qual é o problema. Então, com a Lei Berenice Piana, passamos a ter direito, por exemplo, a filas de preferenciais em banco, mercado, órgãos públicos, né? A atendimento especializado na saúde pública, também atende a uso de vagas especiais, que pode ser solicitado em qualquer órgão público de trânsito, essa credencial aqui de estacionamento,
para você estacionar em vagas especiais. Basta levar um laudo médico requerendo a expedição desse cartão aqui e é utilizado em todo o território nacional. Em alguns casos ele tem validade, você tem que acho que a cada 2 ou 3 anos. No meu filho não tem validade, ele já está definitivo. Mas a cada 2 ou 3 anos a família pode solicitar renovação. E em 2020 foi sancionada a Lei Romeu Mion, que criou a carteira de identidade do autista, que não é o RG, mas é uma carteira que demonstra que é autista, que facilita, por exemplo, você estaciona o carro com essa credencial e desce com uma criança andando, quem vê vai falar assim, o que está acontecendo? Por que usando essa vaga? Então, com a carteirinha você demonstra por que você tem direito a lugar preferencial na fila, não precisa esperar o seu filho ter uma crise dentro do supermercado para que alguém te dê lugar de preferência numa fila. Então, com a carteirinha facilita bastante. Essa carteirinha é expedida pelos órgãos responsáveis nos estados e municípios. No caso do Paraná, outros estados e municípios eu não conheço, né? Quem expede essa guia é a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, né? Basta entrar na internet, já tem um link para solicitação e um requerimento que você preenche com um relatório de acompanhamento médico com o CID, né? Outro benefício da Lei Berenice Piana foi o direito à saúde pública. Então, foi assegurado o direito a um diagnóstico precoce, atendimento multidisciplinar, medicamentos e informações que auxiliam o diagnóstico e o tratamento. Nós sabemos que, infelizmente, nem sempre a saúde pública anda no ritmo em que nós, pais, precisamos, né? E daí, no caso, às vezes as pessoas vão procurar. Aqui em Curitiba eu não conheço todos os órgãos que atendem, sei que tem na prefeitura o CETEA, que é um Centro de Ensino Estruturado para Transtorno do Espectro Autista. Não sei como estão atendendo nesse período de pandemia, porque os órgãos públicos praticamente pararam, né? Mas no caso de outros municípios, outros estados, daí seria o caso de procurar na Secretaria de Saúde do seu município qual é o órgão que estaria atendendo para esse tipo de diagnóstico, né? Eu não tenho muito contato, confesso a vocês, com atendimento de saúde pública, porque os pais que me procuram são pais de plano de saúde. Aí eu tenho bastante experiência, né? No caso do plano de saúde, as operadoras têm que oferecer a lei do plano de saúde, a lei de inclusão, determina que a operadora ofereça o tratamento para as pessoas com transtorno do espectro autista, mas nem sempre o que acontece, né? As famílias chegam solicitando o tratamento, são encaminhadas para clínicas credenciadas que muitas vezes não têm profissionais especializados, e a família começa o atendimento, quando vai ver o filho não está evoluindo, passa 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, e não sai do lugar, até que o médico fala, você tem que mudar de clínica, porque não vai acontecer nada com o seu filho, ele só vai regredir. Aí, nesse caso, que orienta os pais? Primeira coisa, o plano de saúde te encaminhou para uma clínica, você visita a clínica e pede para ver toda a certificação das terapeutas da clínica, para ver se está de acordo com o que o médico prescreveu. Se tem aba, Denver, PECS, se tem a integração sensorial. Conheço os espaços, por exemplo, integração sensorial exige um espaço grande que nem sempre as clínicas têm. Muitas vezes os pais falam, eu cheguei lá e encontrei uma piscina de bolinha com escorregador. Não é a integração sensorial. Então, os pais têm que se informar antes sobre as terapias e uma coisa importante, o médico que deu o laudo tem que colocar, eu sempre brinco com os pais, nome e sobrenome, não é terapia ocupacional, é terapia ocupacional com integração sensorial, porque se for só terapia ocupacional, abre brecha para que o plano te ofereça qualquer terapeuta ocupacional, basta ter concluído o bacharelado. Fonoaudiologia, a mesma coisa. Qual o método que o médico quer que seja utilizado para trabalhar com aquela criança? Psicologia, idem, né? Então, primeira coisa, um bom laudo médico e depois, como consumidor, exigir que a clínica apresente os certificados das terapeutas. Algumas clínicas, eu tenho conhecimento, que falam, não, você vem com a guia já liberada. Eu digo aos pais, não, diga que você vai conhecer e depois vai solicitar a liberação. É um direito teu visitar o espaço e não chegar liberado sem saber para onde você está levando seu filho, se tem vaga, se tem disponibilidade de horário para a quantidade de sessões que o médico prescreveu, né? E no caso de alguns planos de saúde, o que acontece? Eles liberam o tratamento num primeiro momento, depois chega uma hora em que eles travam a carteirinha, porque eles dizem já deu a quantidade de sessões anuais, que no caso do autismo, eles alegam que seriam 40 de psicologia por ano, 40 de terapia ocupacional e 96 de fonoaudiologia. Essa questão da quantidade anual, na verdade, o rol da ANET especifica um mínimo.
Então, seria o mínimo de 40, mínimo de 40 e mínimo de 96. Só que os planos invertem a situação e dizem que é o máximo que eles teriam que ofertar para o usuário, né? Nesse caso, orienta os pais daí a reclamar na ANS, né? Idem também se não quiserem fornecer o tratamento. Algumas vezes a reclamação na ANS já surte efeito, o plano de saúde já começa a liberar porque tem uma multa a ser paga quando a gente faz uma queixa na ANS. Em outros casos, não tem outra maneira que não entrar judicialmente, né? Nesse caso, daí tem que ter um laudo médico especificando o CID, o tratamento, dizendo que é urgente, fazendo um prognóstico do que vai acontecer se a criança não tiver o tratamento, para que você possa ingressar em juízo, porque hoje os juízes são bem exigentes com o formato do laudo médico. E às vezes acontece do médico não porque o médico às vezes não queira, é porque por desconhecimento mesmo ele faz um laudo mais simplesinho e acaba não dando para conseguir eliminar, né? Infelizmente o judiciário até 2 anos atrás tinha um entendimento mais favorável ao usuário. Nos últimos 2 anos houve uma divergência, tem havido uma divergência de entendimentos. Então, às vezes, um juiz, no geral, em primeiro grau, as liminares têm saído, mas os planos de saúde é normal, utilizam o direito de recorrer, recorrem para o segundo grau, que no caso seria o Tribunal de Justiça, e aí alguns desembargadores entendem que tem que fazer uma perícia para mostrar que tem direito àquele atendimento especializado, que não pode ser o básico, que a terapeuta sem especialização. Aí o processo para totalmente, a família fica sem as terapias, porque a liminar foi suspensa, e infelizmente essa perícia pode levar anos. Eu tenho casos em que a perícia levou 3 anos para sair, né? Por mais que você coloque no processo laudos médicos, dizendo que a criança está regredindo, que precisa do tratamento, toda a burocracia do judiciário, o alto custo das perícias, que chegam a R$12 mil, que alguns profissionais cobram esse valor para fazer a perícia, impedem que seja feita a perícia, porque daí você tem que dizer, meu cliente não tem condições de pagar esse valor, e daí vai nomear outra até que se chegue num acordo e saia essa perícia. Atualmente, no estado do Paraná, tem um projeto em que alguns planos de saúde aderiram, foi elaborado pelo tribunal, e que a perícia caiu bastante o valor. Quem paga normalmente não é a família, é o plano de saúde, foi determinado dessa forma, só que infelizmente daí só tem um neuropediatra para fazer a perícia, então acaba também não andando, porque tem um só e a fila vai crescendo. Então, eu tenho casos em que a perícia foi marcada em novembro de 2019 e foi realizada semana passada a perícia. Desculpa te interromper, mas esse atraso, essa demora, essa dificuldade em fazer a perícia é ótimo para os planos de saúde, né? Para os planos de saúde, com certeza, porque se ele não está pagando o tratamento, quanto mais demorar, melhor. Há casos em que tem que fazer a perícia, mas a liminar não foi suspensa. Aí quem não se preocupa com pressa para a perícia sou eu, porque daí meu cliente está sendo atendido. Mas nos casos em que a criança está sem atendimento, quanto mais demorar a perícia, mais feliz o plano de saúde fica. Essa é a realidade, né? E uma outra questão que tem surgido daí no STJ e já está repercutindo nos tribunais é que alguns ministros do STJ entendem não pode interromper o tratamento considerando essa quantidade mínima de sessões. Só que a partir da 41ª sessão de psicologia, a 41ª de terapia ocupacional e a 97ª de fono, por exemplo, a família tem que pagar uma coparticipação do valor do tratamento. Mesmo que o contrato não tenha coparticipação, mesmo que seja um contrato que não tenha coparticipação, é uma determinação dentro do processo. E já está começando a ter decisões de segundo grau dessa forma aqui no Paraná. Eu tenho alguns casos, depois a família não me deu assim, notícia se está cobrando ou não, porque alguns planos de saúde às vezes acabam não cobrando, né? Mas era uma família que tinha condições financeiras, então ela falou, tudo bem, eu vou pagar porque as demais eu estou garantida. Eram 2 terapias que ela ia ter que pagar por participação. Também é um entendimento que eu, como advogada, sou contrária, mas é aquela questão que quando a decisão vem de cima, ela vai descendo e repercutindo, não tem muito o que se fazer com relação a isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, sim, uma questão. Quando vai se contratar um plano de saúde, eu sempre oriento aos pais, nunca esconda o diagnóstico do teu filho.
preencha aquela ficha, coloque o X lá do que tem diagnóstico primeiro, porque a cobertura parcial temporária que eles falam, que são 24 meses, não se aplica no caso da criança com autismo, porque são só terapias que as crianças precisam. Seria no caso, por exemplo, de uma criança que precisa de um tratamento, um eletroencefalograma, por exemplo, uma criança com epilepsia, nesse caso, se aplicam os 24 meses. Então, daí no caso do autismo são de 90 a 180 dias, dependendo do plano que vai ser contratado. E se você já tem um plano de saúde e vai fazer a migração, a portabilidade, no caso, você não tem carência. É que essa conta de migração, de portabilidade, eu como advogada não sei fazer. Quem sabe fazer são os vendedores de plano de saúde, porque cada situação é diferente. Então, muitas vezes eu atendo, a mãe vai para um vendedor, eu sempre recomendo um vendedor que não fale para omitir o quadro da criança, porque depois isso daí vai estourar na mão da família. Vai ser denunciado para a ANS, vai ser aberto um processo, e daí quem vai responder não é o vendedor, é a família. E daí a família depois volta para mim e fala assim, a vendedora fez a portabilidade, eu vou ter que esperar 30 dias, eu não vou ter que esperar para cumprir, já posso entrar com a solicitação. Então, isso daí eu sempre oriento a procurar um bom vendedor, né? E no caso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. De plano de saúde, acho que seria isso, dá bastante discussão, com certeza muitas dúvidas vão surgir, né? Depois eu oriento as famílias, né? Com relação ao BPC, uma outra situação que muitas famílias me procuram, né? E falam assim, eu não consegui o BPC. Daí eu pergunto, qual que é a renda da família? Às vezes a mãe fala assim, 3 mil reais. 4 mil reais. Falei, você não vai conseguir porque a renda tem que ser 1/4 do salário mínimo por pessoa. Aí a mãe fala, mas isso daí ninguém ganha. Eu falo, não, tem que estar passando fome, morando embaixo da ponte praticamente para conseguir o benefício. Aí a questão, acho que de uns 40, 50 dias, houve uma notícia de que não haveria mais limite. Eu procurei na internet, não achei nada assim, falando em definitivo sobre isso, mas não acho que seja uma notícia boa. Porque a partir do momento que não tem um critério objetivo de definição do benefício, fica aberto para negar. E daí o que vai acontecer? Vai ter que entrar no judiciário e o judiciário vai analisar, quer dizer, leva mais tempo. Tudo bem, você vai receber o atrasado? Vai, mas nesse tempo de 2, 3, 4 anos em que você fica aguardando a decisão, a família está precisando de dinheiro e não recebe, né? E é bem triste porque muitas vezes a família fala assim, meu marido ganha 2 mil reais. 2 mil reais para uma família que a mãe às vezes não pode trabalhar porque tem o filho com diagnóstico de autismo. Só o pai trabalhando, a família fica numa situação bem complicada, ela não tem condições de arcar com tudo que a criança precisa e também não é um pobre que seja enquadrado no benefício, né? Então, às vezes, nesse caso, pode-se conseguir demonstrar para o juiz que apesar da renda ultrapassar o benefício, não está dando para custear todo o tratamento, mas mesmo assim depende de decisão judicial que não sai da noite para o dia, infelizmente, né? Com relação à inclusão escolar, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente já garante educação, é dever da família, da sociedade garantir educação. Inclusive, se você não leva o teu filho para a escola, o Conselho Tutelar vai te procurar, vai bater na porta da tua casa. Inclusive, na escola do meu filho, houveram pais que tiraram os filhos com alguma condição especial da escola, por não estarem conseguindo pagar, não matricularam no Estado, e o Conselho Tutelar foi parar lá na porta. Por quê? Porque a criança some do sistema, né? Não é só que a escola denuncia, a criança some do sistema e eles começam a procurar, vão ver que não está mais estudando e o Conselho vai atrás realmente da família. Então, até os 18 anos, é obrigação da família garantir a questão escolar, né? Com a lei Berenice Viana, né, havia a dificuldade de matricular, meu filho é anterior a essa lei, então eu passei por escola com entrevistas ridículas, como disse a Adriana, né? Tive caso em que uma escola falou para mim que eu fosse fazer uma visita às 3 da tarde, às 2 horas me ligaram que a pessoa não poderia me receber naquele dia e que ela me ligaria depois para remarcar a visita. Eu estou esperando até hoje, já faz uns 6 anos que a ligação não chegou. Então, no caso da questão escolar é complicado, as escolas não querem trabalhar com inclusão porque dá trabalho, você tem que ter uma equipe para planejar a atividade, fazer um plano de ensino para cada criança, não tem como generalizar, cada criança aprende da sua forma, como disse a Fátima ontem, né? Toda criança aprende, mas tem que ter o seu caminho, a Carolina também deixou demonstrado isso, né? Existem as várias formas de aprendizagem. Então, com a Lei Berenice Viana e com a Lei Brasileira de Inclusão, que é posterior,
A escola tem que garantir um plano de ensino individualizado e acompanhante especializado. No caso da questão do acompanhante especializado, há muita discussão a respeito, porque assim, entende-se que o acompanhante especializado seria um psicólogo, por exemplo, ou um pedagogo formado, e não um estagiário. Aí a prefeitura, no caso em Curitiba, não conheço outros municípios, fornece um estagiário. Eu vou falar como mãe, por experiência, meu filho já teve pedagoga formada acompanhando, e já teve estagiária de terapia ocupacional, estagiária de pedagogia, e às vezes a estagiária bem orientada por uma equipe terapêutica vai melhor que uma formada. Então, isso daí é uma opinião de mãe, no caso, né? Não vou dizer que tenha que ser especializado. A questão da prefeitura, eu já conversei com uma professora da prefeitura a respeito da estagiária e ela me falou o seguinte: não significa que não sejam boas as estagiárias, o problema é a falta de compromisso, porque apareceu uma outra oportunidade de estágio fora do sistema público, ela sai e a criança fica. E fica sozinha, já se apegou, já criou um vínculo com aquela terapeuta não, com aquela acompanhante, né? E daí até restabelecer um novo vínculo, contratar outra pessoa, a criança vai perdendo. Então esse é o principal problema de se ter um estagiário trabalhando com a criança. É o risco de se perder ela no meio do caminho e a criança ficar desassistida. No caso da escola particular, não pode haver qualquer cobrança extra por estar fornecendo para a criança o plano de ensino individualizado, as atividades adaptadas e a tutora da criança na escola. A escola tem que arcar com esse custo. Já diminuiu bastante, não tenho ouvido tantas queixas, né? Alguns pais vinham me procurar, hoje já não tem tido, também esse ano não tem tido escola, né? Estamos todos presos em casa, também talvez seja por isso que tenha diminuído as queixas, né? Mas quando voltar, como se diz, a vida normal, vai ter que ter essa questão de continuar oferecendo profissional de apoio e o plano de ensino individualizado, né, para a criança. No caso da escola do meu filho, por exemplo, eles inclusive me mandam depois um pacote com tudo que meu filho fez. Então, eu vejo que teve adaptação, que foram selecionadas atividades dentro do que ele pode fazer. E agora, com a pandemia, eu sei mais do que nunca o que meu filho está fazendo ou não fazendo, né? Com direito a transporte, questão de transporte público, eu não tenho muita procura, né, de pais falando questão de transporte público. Eu sei que tem alguns pais que utilizam, então existem critérios. No caso de Curitiba, seriam 3 salários, a renda inferior a 3 salários mínimos, para você poder ter o benefício do... Ah, tá. A Kelly quer fazer agora a pergunta, Adriana? Ela comentou que ela é estagiária da Prefeitura Municipal de Curitiba. A Miriam está dizendo que é professora e que, na visão dela, a importância são as formações na área de autismo para todos os profissionais da escola. Não, eu concordo com ela. Porque às vezes não precisa... Mais uns 2 minutinhos, tá? Tá, então eu já estou no final aqui. Então, no caso, o que mais me procuram questão de transporte seria, no caso, o MEDIF das companhias aéreas, né? Que daí tem que preencher um formuláriozinho para solicitar ou um laudo médico. Normalmente não tem tido problema, demora um pouquinho, mas acaba saindo as famílias. Agora ninguém está viajando, mas conseguiu viajar. E outra questão é a aquisição do carro com os descontos, a isenção de ICMS, IPI e PVA. No caso, o carro é limitado a 70 mil em razão do ICMS, o IPI não teria valor limite, mas o ICMS sim, então geralmente os carros são no limite de 70 mil. As montadoras tentaram ampliar esse limite para 100 mil, mas não foi aceito, então por um bom tempo só vai poder ser feita a aquisição de carros nesse valor. O problema não é o comprar o carro, o problema é o vender depois, porque você precisa daí de uma autorização judicial, entrar com um advogado para pedir o alvará autorizando a venda, e que às vezes há de dificuldade, assim, o meu alvará vencer e eu não encontrar um comprador para o meu carro. Então, às vezes acontece, aí você tem que explicar para o juiz que não conseguiu vender, solicitar um novo alvará, então às vezes tem essa dificuldade. Mas, no geral, é tranquilo, às vezes você já tem um comprador que está aguardando o alvará, a hora que o alvará sai, você faz a venda ou dá o carro na concessionária para aquisição do novo, e o prazo que eram de 2 anos, hoje são de 4 anos. Você comprou o carro, você só pode vender esse carro depois de 4 anos de uso, antes disso não tem como vender. Seria isso, Adriana. Obrigada, viu? Nossa, você conseguiu englobar várias áreas realmente, né? Muito obrigada por isso. Então vamos lá, agora a gente vai conversar com a terapeuta ocupacional,
a Renata Lacerda, deixa eu mudar aqui. Oi, Rê. Oi, Adri, bom dia, tudo bem? Bom dia. Rê, por favor, se apresente pra gente. Então tá, meu nome é Renata Lacerda, eu sou terapeuta ocupacional, eu atuo com autismo aí já há uns 9, 10 anos e uma das coisas das funções que eu tenho, eu faço avaliação ADOS e ADR, que é para diagnóstico de autismo. Então eu recebo muitas famílias e dou o laudo, né, com diagnóstico para muitas famílias. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência com relação a todo o processo que as famílias encaram para depois que elas recebem o diagnóstico, a reação delas como que é sempre meio parecida, sabe? Até me assusta quando tem uma reação diferente, porque eu estou esperando sempre mais ou menos a mesma reação, né? E mais ou menos os caminhos que eu vejo as famílias tomando. Eu acho que não tem uma receita de bolo, para cada um vai ser de uma forma, mas mais ou menos assim. Eu vou falar um pouquinho das terapias também, mas eu não vou conseguir me aprofundar muito, porque se a gente for falar sobre a metodologia de cada uma, acho que 25 minutos era só para cada área, né, de terapia, mas depois, se vocês precisarem, vocês podem me procurar que eu tiro mais dúvidas, tá? Então, tá, vou começar falando do diagnóstico. Acho que atualmente a questão mais triste para a reabilitação para as famílias, para os terapeutas, para a clínica, é a questão do diagnóstico tardio, né? A gente ainda eu recebo ADOS, a minha alegria é quando vem um ADOS de 1 ano e 6 meses para fazer, porque eu recebo ADOS de 15 anos, 17 anos, 30 anos, de pessoas muito mais velhas para estar diagnosticando, e é muito triste, porque a gente perde aí um período de ouro de tratamento, de informação para a família, de proteção da criança, então é um período de ouro que a gente perde. O ADOS é uma ferramenta, e o ADR são 2 ferramentas padrão ouro para diagnóstico de autismo, acho que são as 2 únicas padrão ouro no mundo. O ADOS é uma intervenção com a criança, uma avaliação que dura cerca de 1 hora, a criança ou o adulto, né? Ele não tem limite de idade, tem o limite mínimo de 12 meses e vai até 50, 60 anos, dá para fazer. E o ADR é uma entrevista com a família, com a mãe ou com o pai, não é diretamente com a criança. Então, em alguns casos a gente acaba fazendo as 2, eu prefiro fazer só o ADOS, quando eu posso ter contato direto com a pessoa, né? Mas às vezes a criança passou por várias intervenções já. Daí, se eu fizer o ADOS, não vai caracterizar, porque ela já melhorou muitos comportamentos do autismo, né? Então, pode ser que não classifique dentro da avaliação. Daí tem que ser a ADR mesmo, a entrevista com a família. Assim que a gente entrega o laudo, que dá o diagnóstico, a primeira coisa que eu percebo e que parece uma questão, eu acho bem importante falar, porque é uma questão que às vezes a família demora 10 anos, 15 anos para conseguir trabalhar, que é o luto materno. Então, eu acredito que toda mulher que está grávida, ela projeta um filho, ela deseja que vai fazer capoeira, que vai fazer balé, ela começa a visualizar que vai torcer para um time, que vai gostar disso, gostar daquilo, projeta até a profissão que a criança vai ter. A personalidade, como que vai ser, se vai puxar mais o pai, se vai puxar mais a mãe, e de repente quando nasce uma criança especial, autista, sindrômica, com paralisia cerebral, a mãe mata, né, morre aquele filho saudável, típico que ela estava esperando, e nasce o filho especial. E tem esse luto que é esperado, isso não está sendo julgado, né? Mas a importância da família é trabalhar esse luto, porque eu vejo as famílias carregando esse luto durante muito tempo, e isso atrapalha muito até para a família verificar as aquisições, sabe? É muito triste chegar para uma família depois de 3 meses de trabalho e falar, olha que legal, teu filho está falando 5 palavras, e escutar de um pai e de uma mãe, mas ele não faz uma frase inteira, mas ele não faz um diálogo inteiro. Assim, mas ele adquiriu 5 palavras, olha que legal, né? Então, assim, até para a família começar a mensurar os ganhos dessa criança, valorizar, assim, às vezes são pequenas coisas, mas para ela são muitas, sabe? Pro que deu trabalho para ela. A outra coisa, depois que passa por isso, né, o ideal é que passe pelo luto e aceitação no começo. Não é o caso na maioria das vezes. Mas quando a família consegue, no começo, trabalhar esse luto, ter essa aceitação, sobre, né, o filho, porque quando você tem essa aceitação, você veste uma camisa. Eu acho que a mãe vai se descobrir professora, terapeuta, psicóloga, advogada, ela vai descobrir uma guerreira dentro dela, né, não só a mãe. A gente fala muito da mãe porque normalmente a mãe está
está à frente disso, mas às vezes é uma avó, às vezes é o pai, às vezes é um padrinho, uma madrinha, é o tio. Então, quando a gente consegue ver que a gente consegue ter essa aceitação, né, essa melhor aceitação, a gente consegue ver que flui muito melhor a busca pelo tratamento, os caminhos que vão seguir. Daí a família vai começar a pensar o que ela vai fazer, né, se programar. Então, qual terapia que eu vou usar, qual vai ser o médico que eu vou usar, e começa a escutar muitas pessoas. E nessa de escutar muitas pessoas, ela procura um neuropediatra, escuta o que alguns grupos, alguns familiares falam. E até o neuropediatra mesmo, a gente tem diversas opiniões sobre a mesma pessoa, por exemplo, né? Mas eu acho bem importante vocês entenderem, as famílias entenderem que o neuropediatra ele vai entender muito de medicina e de diagnóstico. Mas a parte terapêutica, muitas vezes, ele diverge. O terapeuta vai saber muito mais que ele. E, nesse caso, é bom vocês conhecerem realmente os métodos, vocês irem a fundo, pesquisarem, conversarem com os terapeutas. E não é só o que o médico indica que você deve fazer. Né, a gente tem hoje uma infinidade de tratamentos, de opções, e você deve ver qual o melhor caminho você se adequa, né? Atualmente, o que a gente tem né, mais utilizado e mais em alta é o tratamento ABA, né? A terapia ABA, o método Denver, até 5 anos, MIG, né? Que é o modelo mais novo agora, ele é um modelo de intervenção mais intensiva, né? Ele coloca todas as áreas dentro de uma metodologia intensiva. Tem uma veste também para as crianças que precisam ganhar mais core, precisam dessa questão mais sensorial. E a gente ainda tem o Sunrise, tem o de Full Time, tem diversas outras terapias. Eu acho bem importante que as famílias procurem muito. Acho que no Brasil a gente tem muito charlatanismo com algumas coisas. Eu vou dar um exemplo da terapia ABA, né? A terapia ABA nos Estados Unidos a gente tem profissão analista do comportamento. E quando veio para o Brasil, todo mundo é analista do comportamento, né? Eles fazem um curso de 8 horas, eu sou analista do comportamento. Eu faço umas palestrinhas, estudo alguma coisa fora, eu venho, eu sou BCBA, sabe? Então, lá a gente tem um órgão regulamentador, o board, que acompanha muito bem isso, que regulamenta a metodologia, que fica atrás das clínicas, dos terapeutas, e funciona muito bem. No Brasil, a gente não tem. Tá um movimento para que isso aconteça, mas ainda não tem, isso ainda não ocorreu. Então, é bem importante que vocês peçam os certificados das pessoas que vão atender teu filho, que vocês conheçam. A gente não pode dar cópia do nosso certificado, né? É ilegal, mas a gente pode mostrar para vocês. Eu posso te apresentar, você olha o certificado, vê quantas horas eu tenho, as formações que eu tenho, a gente tem uma conversa sobre... É como se você está contratando um serviço. Então, como todo serviço que você contrata, você entrevista a pessoa que vai trabalhar para você, né? Que vai trabalhar para o teu filho. Então, eu acho bem importante e não vejo nenhum problema nisso, assim. Eu acho que não é nenhuma ofensa, assim. E até para a gente começar uma relação de pai, de família e clínica saudável, sabe? Com transparência. Então, alguns pais ficam meio sem jeito de pedir, mas eu não vejo problema nenhum. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma confusão bem grande e tem uma briga de ego muito grande. Então, todo mundo quer ser, né? Eu sou o cara no autismo, então eu trabalho, o meu método é melhor que o seu. E eu não vejo muito isso. Eu vejo crianças se adaptando em algumas metodologias e crianças não se adaptando em algumas metodologias. Então, eu acho que, infelizmente, é acerto e erro. Eu acredito que você vai começar uma terapia com o teu filho, vai ver se ele vai se adaptar àquele modelo, àquela estratégia, àquele terapeuta. Às vezes é uma questão de empatia com o terapeuta mesmo, a criança não conseguiu gerar essa empatia, então tem que trocar o terapeuta mesmo na mesma metodologia. Ou às vezes é uma questão de metodologia mesmo, a criança não se adequou àquela metodologia. Então vamos buscar outro método, sim, mas não fiquem forçando a criança a ficar aí não percam tempo em metodologias só porque fulano faz, porque o filho do Marcos Mion faz, porque ciclano falou que é bom. Então, respeitem assim, as individualidades do filho de vocês e o que serve para a casa de vocês também, né? Porque quando vocês vão escolher o tratamento, vocês têm que também pensar o seguinte: quanto que eu posso disponibilizar de tempo, de dinheiro, e será que isso vai funcionar na minha casa, né? Então, sei lá, o terapeuta fala, agora a gente vai treinar a jogar bolas de neve, mas não tem bolas de neve no Brasil. Então, você vai viajar lá para o Chile, sei lá, para os Alpes Suíços,
para fazer bola de neve e arremessar? Não, isso não cabe na minha rotina, não cabe no meu orçamento, então não. Então isso já vocês precisam ir pautando também. É bem importante a presença das famílias, né, no tratamento. A gente fala que tem a tríade que é clínica, escola e família, que se os três não estiverem juntos, trabalhando juntos, as coisas não funcionam. E quando eu falo clínica, eu não falo só os terapeutas, eu falo o terapeuta, o nutricionista, o médico, todas essas pessoas, né, da parte clínica mesmo, elas estando em comum acordo, conversando. Se a equipe terapêutica também não se acerta com o médico, fica complicado, sabe? E é muito fácil, assim, enquanto médico, você chegar e falar, olha, o teu filho daqui 2 meses nessa terapia vai falar 100 palavras. Mas o médico vai lá atender, ele conhece a metodologia para poder garantir isso. Assim, quando alguém te garantir uma coisa dessa, você já pode fugir, porque não tem nada que vai garantir. Tem muita coisa que pode acontecer no caminho. A gente torce, quer muito que isso aconteça, mas pode acontecer muita coisa no caminho, sabe? Então não dá para ficar com promessas desse jeito. A gente faz um plano terapêutico que tem que ser mensurado, que seja atingível, né? Então é melhor a gente se surpreender com os resultados do que a gente frustrar a criança e frustrar a família. Outra coisa importante para a gente falar é a escola também. A escola não está preparada, não tem nenhuma escola que a gente possa falar hoje, olha, essa escola no Brasil está preparada para receber todos os profissionais treinados e tal. Não é assim, eu acho que é um sonho isso, né, o que a gente gostaria muito, que todas as pessoas da educação passassem por treinamentos, passassem por capacitações, realmente, né, passassem por isso, e que elas escolhessem, não, eu quero dar aula só para típicos, não quero dar aula para crianças especiais, não quero ser tutor, que fosse uma opção também, porque tem que ter uma devoção, tem que ter, você tem que estar muito engajado para assumir um papel desse, sabe? É fundamental, todo o tratamento se ficar só na clínica, a gente não tem resultado nenhum, o que a gente mais quer é generalizar. O que a gente conseguir alguns comportamentos da criança em ambiente controlado, ambiente que a gente possibilite dentro do consultório, dentro da clínica, um ambiente mais naturalista, e fora de lá não funcionar, entendeu? O que adianta a criança comer sozinha na clínica e não comer fora da clínica? Isso não é funcional, né? Então, a gente precisa que todo mundo esteja engajado. Então, é bem importante a família, quando for pensar nesse envolvimento, pensar que ela vai ter que dar um tempo dela, não é só levar a clínica, não é creche, não é escola, que você deixa depois de buscar. E até na escola também, a família tem que dar um tempo, sabe? Porque se a gente ficar, a família só deixar na escola e depois de buscar, não vai funcionar, não vai haver, entendeu? A gente tem que criar uma ponte de comunicação. É bem importante os feedbacks que a gente recebe da família, como tem sido em casa. Às vezes os acessos os problemas que a gente tem, os comportamentos, problemas que a criança apresenta na clínica, na escola não vão ser os mesmos de casa. Então, para a gente conseguir fazer um plano terapêutico eficaz, a gente precisa ter uma leitura de todos os ambientes. E é bem importante que a família entenda que as pessoas que vão estar envolvidas da família com essa criança precisam estar preparadas. Então, se vai ter um avô, uma avó, um tio, uma madrinha, uma sobrinha, alguém que vai ajudar a cuidar, ela vai ter que estar preparada também. Ela também vai precisar receber orientações, sabe? Eu já vi a gente perder 1, 2 meses de avanços numa criança em um final de semana com os avós, sabe? E eu sei, eu não estou criticando os avós, eu estou dando um exemplo só, mas assim, é bem importante que as pessoas realmente estejam engajadas e queiram, assim, se a gente quer o bem daquela criança, a gente tem que falar alguns não, a gente tem que ter algumas condutas a seguir, sabe? Para que a gente realmente colabore para o avanço dela. Então, é bem importante isso. Eu acho que as famílias não têm que ter medo de trocar de clínica e trocar de médico. Então, se não está certo a escola também, é bom buscar um lugar que vocês se sintam acolhidas, que vocês acham que funcione realmente, que vai dar certo, porque o tempo para os nossos anjinhos é uma questão crucial, sabe? E o que a gente não pode é perder tempo mesmo, sabe? A equipe que a gente considera que engloba o tratamento do autista, cada criança vai ter uma, a gente vai ver que vão ter várias pessoas que entram e saem da equipe, né? Nesse momento, meu filho nesse momento não faz mais. E é normal, assim, de acordo com a temperatura da nossa cidade, o deslocamento, o emprego que a família vai ter na época. Então, é bem importante respeitar toda a rotina mesmo da família, não só o que a criança precisa. Ela precisa de estímulo, mas que esse estímulo não custe o emprego do pai, por exemplo, né? Então, mas eu vejo como, assim, pessoas que fazem parte da equipe, o TO, né, o terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, em alguns casos, psicomotricista, psicopedagogo, psicomotricista aquático, hidroterapeuta,
PICS, as terapias integrativas complementares, né, que entram as questões de naturoterapia, ozônio, a gente tá vendo muitas crianças usando muito, neuropediatra, nutricionista, às vezes o psiquiatra também e o pediatra. Porque o pediatra, muitas vezes a família vai ver muito mais, ainda mais quando a criança é menor, a família vai ver muito mais o pediatra do que o neuro. Então, para algumas questões que a gente precisa, o pediatra é bem importante que ele saiba, é bem importante que o pediatra lembre que essa criança é autista. A família vai procurar e vai falar, ele tá lembrar que ele é seletivo alimentarmente e que ele não vai tomar um comprimido. Então, a pediatra vai ter que pensar em dar um remédio, em tratar isso de uma forma que não seja com comprimido, por exemplo. Ele não consegue ver ninguém de jaleco branco ou ficar em lugares fechados. A pediatra vai ter que pensar em gerar uma ambiência, um acolhimento para essa família durante esse tratamento da criança, sabe? Uma outra questão é sobre o treinamento parental. É o que, assim, independente da metodologia que as famílias vão aderir, o treinamento parental é crucial, assim, tem que fazer parte do tratamento da criança, não tem possibilidade de não fazer. Então, a família que for fazer o tratamento do filho tem que saber que ela vai ter que receber orientação direta do terapeuta, de algum terapeuta da equipe, ou de todos, né? Tem o feedback que a gente dá ali no final das sessões, ou no início, mas vai precisar que os pais sentem na sala e aprendam também a lidar com esse filho e como colocar as questões didáticas mesmo do dia a dia do tratamento. Como que vai, quando ele fizer isso, o que eu faço? Então, para os pais receberem um treinamento. Isso é indiscutível atualmente, não tem como, então as famílias têm que estar dispostas a receber isso e achar um tempo para isso, sabe? E não é só a mãe, né? Fica muita coisa para a mãe, eu vejo, ou não só para o pai, mas é o casal ali, os dois têm que estar, se o irmão mais velho tem que estar também, para estar recebendo essas orientações. Então, no treinamento parental, você vai ter o suporte terapêutico, vai ter o espaço que você vai falar, porque às vezes numa semana a gente vai lá e faz um combinado com a família, não vai dar super certo, e às vezes não dá certo, assim como nas sessões também, não é só as famílias que erram, a gente também, quando as sessões maravilhosas a gente monta e imagina e projeta e chega na hora e não rola, não funciona, sabe? E até isso eu acho que o erro é sempre do terapeuta quando uma sessão não dá certo, porque ou a gente colocou expectativa demais, ou a gente não soube mensurar que aquela criança não estava pronta, ou o sinal de alerta, os sinais dela não foram levados todos em consideração, o alerta daquela criança não estava tão bom, então tem muitas questões envolvidas para a gente estar mensurando numa sessão, e a gente vai errar mesmo, não esperem que a gente acerte sempre, e assim, a gente erra e vê, poxa, não deu certo, que pena, eu tinha um plano B legal, eu vou me frustrar com certeza enquanto terapeuta, mas eu vou sair com uma lição disso e conhecer um pouco mais essa criança. Em casa vai funcionar do mesmo jeito. Muitas coisas vocês vão falar, nossa, que ideia maravilhosa, tive uma super ideia, comprei material, montei, fiz, aconteci, chega na hora não rola, não funcionou. Então é muito comum e assim, paciência, vamos para a próxima. Então a gente, durante o treinamento parental, é um espaço que a gente vê muitos pais chorando, muitos pais chateados mesmo, cansados, em estafa, até porque às vezes a criança passa lá 6 meses, 8 meses, 1 ano, num comportamento bem adequado para a família, que a família consegue voltar a criar uma rotina de saídas, tá tudo funcionando redondinho, de repente uma coisa vem e desencadeia um comportamento disruptivo que a família não sabe mensurar, daí vem para os terapeutas, a gente vai avaliando para ver qual que né, o que está desencadeando, como que a gente vai resolver isso, mas assim, a sensação que eu vejo que os familiares têm é de que, puta merda, né? Desculpa a palavra, mas vai ser tudo de novo, né? Vai começar tudo de novo, a gente fez tudo isso e não deu certo, e poxa, vamos ter que voltar tudo, e mas não é assim, eles crescem, eles têm hormônios também, assim como a gente também muda de postura, muda de opinião, a gente também evolui, eles também, então a gente precisa acompanhar isso. E até uma questão importante, porque tem gente que fala para mim, mas qual idade mais ou menos o autista recebe alta? E vou ser sincera, alta nunca. Ele vai diminuir as sessões e diminuir a quantidade de tipos de terapia que ele faz. Mas ele precisa de um suporte. A gente tem até hoje autistas adultos que vêm para receber suporte, sabe? Na vida adulta aparecem dificuldades e ele vem para trazer e trabalhar. Ele precisa de algumas habilidades novas que talvez um emprego traga, que talvez uma faculdade traga, que talvez um relacionamento traga. Então, vai ter que ter. Mas assim,
terapia eu acho que todo mundo tinha que fazer a vida inteira, na verdade, terapia com psicólogo, sabe? E a gente tem a rede de apoio, a gente pode encontrar na família, nos amigos, nos vizinhos, no pessoal do condomínio, no pessoal de alguma igreja, alguma seita, alguma coisa religiosa que você participe, algum grupo que você esteja incluso. Poder ter uma pessoa para passar uma tarde com essa criança e a mãe resolver assistir Netflix e dormir, sei lá. Ela pode fazer o que ela quiser, comer chocolate, fazer uma caminhada, mas que ela tenha esse tempo é muito importante, porque a gente vê muitos pais adoecidos, sabe? E é muito importante que os pais estejam bem, sejam fortalecidos para poder dar conta dessa rotina, que não é fácil, não é mesmo? É muito puxado, exige muito emocionalmente, exige muito fisicamente, exige muito de dinheiro, de tempo, de tudo. Às vezes para poder ter um almoço tranquilo. Então é bem importante que a família busque ter essa rede de apoio, sabe? Isso é bem importante. E uma coisa que eu vejo como crucial também seria as famílias receberem, os pais principalmente, né, as pessoas que estão mais próximas à criança, os cuidadores mais próximos, fazerem um acompanhamento com psicólogo. É muito importante. Muitos pais fogem disso, mas eu vejo como uma questão crucial hoje, que não tem como fugir. É muito importante que vocês tenham o espaço de vocês também, sabe? E até, assim, a gente vê professores também chateados e que estão precisando. É bem importante que as pessoas que estão cuidando também sejam cuidadas. E é isso. Obrigada pela oportunidade, Adri. Obrigada, Rê. Teve alguns comentários aqui. E a Miriam, em especial, né, agradeceu pela sua fala, te parabenizou. E falou que empatia é uma palavra, né? Que se não tiver empatia, não tem como ter um bom resultado nesse. E, Renata, você estava comentando, né? A gente viu a Carol falando também daquela mãe que se sentiu culpada. Você também falou dessa questão, né? De haver uma frustração daquela expectativa de um casal, de uma mãe, de ter aquele filho que viesse a atender tudo isso, né? Ainda durante a gestação, aquele bebê que já vai sendo imaginado ali. E aí você comentou sobre essa questão do acolhimento, né? Conversar com os terapeutas, ver se há empatia. E é importante também, naquele momento, dado o diagnóstico, né? Eu percebo que isso é fundamental, porque seja um psiquiatra, seja um neuropediatra, às vezes o diagnóstico é simplesmente jogado na mesa. Sim. Né? Não se leva em consideração. Eu vou dar um exemplo, né? No ADOS é assim, eu tenho meu caderno e assim que eu entrego a criança, que ela sai da sala, eu tenho que voltar com as minhas folhinhas e imediatamente pontuar. Então, eu vou terminar dali uns 10 minutos a pontuação, às vezes eu saio da clínica, eu vou no jardim, sento na grama sozinha para pontuar, para não ter nenhuma interferência, sabe? E daí, dali 10, 15 minutos eu voltei a pontuação. E antes eu mandava a criança para casa e dali uma semana os pais voltavam para pegar o laudo e eu dar o resultado. Mas imagina a expectativa que gerava nessa uma semana nessas famílias, sabe? E eu sou muito ansiosa também, então daí eu mudei. Eu falei, não, você espera 15 minutos e volta para a sala. Daí eu saio, pontuo, volto, trago a família e já passo para eles, sabe? Eu peço sempre que as famílias tentem vir acompanhadas, que elas venham com mais uma pessoa, sabe? Que não venham sozinhas, porque quando dá o resultado positivo, acho que abre-se um chão, né? Tem uma expectativa ali. Muitas pessoas, eu vou ser sincera, eu durante a avaliação também fico ali, mas será que não dá para continuar mais, não vai, né? Mas será que eu tivesse insistido mais um pouquinho, não teria saído, sabe? A gente tem uma tendência, né? Só que assim, ao mesmo tempo, se a gente for ver, quanto antes descobrir, quanto antes tiver esse diagnóstico, melhor, né? Para essa criança. Então, talvez não vai agradar muito aos ouvidos dos pais, mas a gente vai fazer com que essa criança receba o quanto antes intervenção, né? Com certeza, essa questão de aproveitar realmente esse tempo, né? Essa fase do desenvolvimento que vai fazer toda a diferença. Né? E muito obrigada também por você mostrar esse seu olhar amplo, né? Por mais que você tenha tantas formações, e você tem a formação em ABA, né? Tenho ABA, tenho Denver. Dá para perceber que você não fica com essa receita pronta de que uma caixinha vai ser para todas as crianças. Que é não, com certeza não. E às vezes a gente tem que chegar, assim, a família quer muito, assim, que nem o Denver eu vejo que das crianças pequenas é a menina dos olhos agora, né? Então as famílias vêm e querem muito fazer o Denver e tal,
E quando você vê uma criança que não se adaptou, que não está evoluindo, você tem que chegar para a família. E para a família é muito frustrante, porque algumas vezes parece que eu entendo as terapias como um esporte. Eu queria tanto que meu filho jogasse beisebol, eu queria tanto que ele jogasse beisebol, mas não, ele gosta de fazer judô, não vai ter o que fazer, entendeu? Então a gente vai ter que pôr ele no judô mesmo. Então a gente tem que chegar para a família, às vezes eu vejo que é frustrante para ele, sabe? Para mim também quero que fique comigo, né? Mas a gente tem que ver o que vai ser melhor para a criança mesmo. Não adianta, né? Obrigada, então, Rê. Vou pedir para você ficar mais um minutinho. Obrigada. Agora eu vou fazer o sorteio, então, entre as pessoas que estão participando. A Miriam comentou que está emocionada. Conhecimento, amorosidade e cuidado. Realmente dá para perceber, tanto na sua fala como da Carol e da Jaque.